que abriga tesouros, né? Nós somos como vasos. E dentro de nós há tesouro escondido. Esse tesouro não se importa de se esconder dentro de um vaso de barro tão vulnerável, né? Tão sensível, que se quebra tão facilmente, que pode até rachar. Né? Nós somos como vasos de barro e escondemos tesouros. Esses tesouros são os dons do Senhor, a glória de Deus, a presença do Senhor Jesus. Né? Aqui o pastor Emanuel leu na abertura aqui do culto, Isaías 53, e ele declarou, né, na palavra, está escrito aqui, não sei se você prestou atenção, que Jesus estava familiarizado com o sofrimento. Você lembra dessa frase, né? Jesus familiarizado com o sofrimento. Foi lido aqui já, né? Quando leu, né, homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E para testificar isso, né, que nós nem combinamos, né, pastor? Nós nem combinamos nada, né? Eu quero falar um pouco sobre como Deus protege o seu propósito na nossa vida. A proteção do propósito na nossa vida. Deus vai proteger o propósito que Ele tem na nossa vida. E Ele tem uma maneira de proteger esse propósito, né? É através do sofrimento. Não tem jeito. Ele tem um propósito, Ele quer te levar a um lugar. Ele já te designou a um lugar. Ele já preparou um lugar para te colocar. Ele tem algo escrito a seu respeito. Você tem um trajeto para percorrer. E Ele vai fazer de tudo para proteger esse propósito. Ainda que você tenha que sofrer para isso. O negócio de Deus vai ser proteger o propósito, né? Em Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, não sei se Marquinhos consegue projetar aí para nós, né? Consegue não? Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do quê? Quem está com a Bíblia aberta aí? Do que sofreu, do sofrimento, das coisas que padeceu. Depende da versão. Mas o fato é que Jesus aprendeu a obedecer por causa do quê? Do sofrimento. E aqui está escrito: com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmão, com isso fala do propósito. Havia um propósito. Ele veio para um propósito. Qual era o propósito? Se tornar fonte de salvação eterna. E se Ele, Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de onisciência, de sabedoria, foi aperfeiçoado pelo sofrimento, o que é que sobra para nós? Tem outro jeito de amadurecer sem sofrer? Eis a razão de existir hoje muitos, assim, como vou colocar para ser bem compreendida. Homens de 50 anos, mulheres de 40 anos, que ainda se comportam como bebês ou como crianças, infantilizados. Os adultos infantilizados dessa geração foram poupados de sofrimento. Quando você começa a poupar muito os seus filhos do sofrimento, você impede o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Porque o aperfeiçoamento do caráter, o que significa perfeito? Perfeito é a mesma palavra para maduro. Maduro e perfeito são a mesma coisa.
Quando ele diz sede perfeito, sede maduro, sede santo, como eu sou santo. E quando alguém erra, a primeira desculpa que dá: mas eu não sou perfeito. Perfeito só Jesus. Não é, mas precisa desejar ser. Precisa almejar isso. Precisa ter um alvo, se tornar perfeito, porque é isso que Deus quer. Sede perfeito como eu sou perfeito. Sede maduros como eu sou maduro. Mas não tem outra maneira de alguém alcançar. Está escrito aqui, ó, Jesus alcançou o propósito por causa daquilo que sofreu. E quando nós sofremos, passamos por algum tipo de sofrimento na nossa vida, seja por causa de enfermidade, seja por causa de finanças, seja por alguma luta que nos pega de surpresa, nós temos o hábito de culpar o diabo. O diabo é o culpado de todos os sofrimentos que nós passamos. Quero dizer para você que as provações, elas vêm da parte de Deus. Deus precisa conhecer a nossa natureza. As tentações vêm através do diabo. Porque ele toma oportunidade nas nossas fraquezas. Então, quando você está passando por provação, e se manifesta fraqueza em você, então o diabo se apresenta para te tentar. Mas a provação não. A provação, ela vem da parte de Deus. Porque é importante e necessário sofrer. Quem está entendendo essa palavra? Jó foi o cara que mais sofreu na Bíblia. Jó sofreu igual azeitona na boca de banguela. Ué. Ele foi provado em todas as coisas. Mas espera aí, antes, no início, no capítulo 1, nós vemos o diabo chegando lá, se apresentando diante de Deus, dizendo assim: promove o sofrimento, porque aí eu posso tentar. E vamos ver se ele não nega a fé. Quem está entendendo isso aí? Ele não pode tocar nas nossas vidas se Deus não permitir. Porque o sofrimento traz aperfeiçoamento de caráter. É por meio do sofrimento que nos tornamos maduros. É por meio do sofrimento que vamos revelando o que está dentro de nós. Há um ditado que diz: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Uma das maneiras de conhecer uma pessoa é dando poder a ela, mas também tirando. Não apenas dando poder, tirando também, porque nós precisamos decidir e escolher qual é a natureza que vamos ter. Abra em 1 João 3:10. Vamos ver se projeta ali, que eu não preciso ficar rodando muito aqui, mas... deu um problema? Eu abro aqui. 3:10. Nossa, que derramar. Vamos lá. Assim podemos identificar fala de identidade, tá? Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. O nosso sentimento de pertencimento a Deus e de filhos de Deus e a identidade de filhos de Deus, ela vai se revelar no meio das situações mais complicadas que nós enfrentamos na vida. Alguns, no meio do sofrimento, vão se revelar filhos de Deus, com a natureza de filhos, seguindo o exemplo de Jesus, que aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Outros vão se revoltar, vão culpar Deus, vão achar que não
são dignos de receber nada. Vão blasfemar contra o Senhor. E vão dizer, o Senhor tem sido mal comigo. E vão escolher o caminho da revolta e da perdição. É importante vivermos provações, momentos difíceis. Porque aqui está escrito que se eu não for filha de Deus, eu sou filha do diabo. Ou a natureza de Deus se manifesta em mim, ou a natureza do diabo vai se manifestar. A natureza do diabo foi herdada lá atrás através da serpente. Por isso Jesus se dirigia aos fariseus, raça de víboras, raça de víboras, raça de víboras, por quê? Porque aqueles fariseus que ouviam Jesus, eles tinham a natureza da serpente. Eles herdaram a natureza de Adão, mas também herdaram a natureza da serpente. É muitíssimo importante passarmos por provações e sofrimento. Foi lido aqui em Isaías 53 pelo pastor. E nós nem combinamos nada aqui. Como é que está escrito lá, pastor? E ele estava treinado. A frase é essa em Isaías 53. Treinado ao sofrimento. Jesus foi treinado. Homem de dores, treinado através do sofrimento. E nós lemos aqui em Hebreus que foi o sofrimento que promoveu um coração submisso e obediente. Em Jesus, nós estamos falando de Jesus. Por que vai ser diferente conosco? Por que aqui ou ali nós não vamos passar por alguma dificuldade, não vai surgir nenhuma temporal da vida, nenhuma decepção ou perseguição, nenhuma luta. Nós vamos nos deparar, sim, com desafios terríveis. Eles fazem parte do aperfeiçoamento da nossa natureza de Deus. Viu, irmãos? O pecado, ele flui da natureza carnal. Todas as obras da carne que estão descritas no livro de Gálatas são pecados. Pecados que fluem da nossa natureza mesmo. E ela precisa morrer para andarmos e vivermos no Espírito. Mas ninguém vai andar e viver no Espírito se não tiver que correr para os pés dele, se não tiver um motivo para clamar, se não perceber que agora só Deus para ter misericórdia de mim. Quem já usou essa frase? Só Deus para ter misericórdia de mim. Ah, como é importante chegar a essa conclusão. Vá para Oséias, capítulo 5. Livro do profeta Oséias. No capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 14. Pois serei como um leão para Israel, como um leãozinho, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei, e os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e se voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, repita comigo, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Viu? Aqui é o Senhor usando Oséias para falar para uma nação prostituta e rebelde. Porque se tiver tudo muito bem, às vezes não estando tudo muito bem, nós não corremos atrás da intimidade, do nosso tempo a sós com Ele, para ver o que Ele tem para passar para nós. Qual é a porção daquele dia, qual é o maná diário.
Então surgem lutas, surgem provações para que você perceba a sua dependência dele. Porque ele nos assiste com ciúmes. Porque ele quer ouvir a nossa voz clamando: Pai, me ajuda. É doce aos ouvidos do papai essa frase. Papai, me ajuda. Tudo que ele quer é intimidade com você. É estar perto de você. É te atrair para perto dele. Esse aqui é o outro lado do amor, né? Ele diz, eu vou fazer, vou acontecer. Então, mas ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele diz assim, eles vão retornar a mim e eu vou remover a culpa. Porque assim que vier o sofrimento, eles vão me buscar. Olha como ele é bom. Aí Oséias vem no capítulo 6 e diz, vinde, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou. Lembra do vaso? Nós começamos aqui falando do vaso. Ele quebrou, ele despedaçou, mas agora ele irá nos sarar. Ele nos fará curativos. E em pouco tempo nos restaurará. E logo viveremos onde? Na sua presença. E logo viveremos na sua presença. O estrago foi muito grande, sabe, Martinha? Aquela herança de Adão, a herança da serpente fez um estrago muito grande aqui dentro de nós. Ainda tem muita coisa para alinhar. A vereda do justo, está escrito em Eclesiastes, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o oleiro vai quebrar o vaso quantas vezes for preciso. Vai levar o forno para derreter. Vai fazer nova forma quantas vezes ele achar melhor. E vai observar. Quando ele para observar, é o momento em que as provações e os sofrimentos se aproximam de você. Porque agora ele vai observar. Ele observa e de repente ele... Opa! Ficou bom não? Ficou bom não? Não está perfeito. Sede perfeito, como eu sou perfeito. Tchá! Quebra o vaso. Junta os caquinhos. Moe o vaso. Leva no forno. Dá outra forma ao vaso. Vamos observar. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Quantas coisas nós temos que arrancar? O medo, a insegurança, o tal do ego. Meu Deus, que luta que é o tal do ego. Já viu como as pessoas querem mostrar que são boas? Como elas têm necessidade de provar que elas são boas. Temos muito que aprender com Jesus, irmãos. Esses dias alguém virou para mim e falou assim, cria um canal. Cria um canal, porque a senhora tem uma palavra. E eu queria um canal, né? Eu falei, irmão, por enquanto não. Porque, ela falou, por quê? Eu falei assim, não, irmão, porque é o seguinte, eu não estou querendo aparecer. Eu estou querendo sumir. Eu falei assim para ela. Aí ela, nossa, pastora, que isso? Eu falei assim, mas é o que eu quero agora. Eu preciso desse tempo. Eu preciso me entregar nas mãos do oleiro. Eu preciso dar permissão para ele morrer, quebrar, derreter. Existe um barro, um tipo de barro que não toma forma. Você sabia disso? Tem barro ruim. Quem sabia disso? Tem um tipo de barro que é ruim.
Você vai verificar lá com o oleiro para ver se é qualquer barro que se permite a forma. O oleiro fica ali pelejando, e ele não aceita o molde. Você sabia? Pois eu não quero ser barro ruim, não. Nós somos humus. A palavra homem vem de humus. Humus é cocô de minhoca. E nós fomos feitos do cocô da minhoca. A palavra aqui é descer. A palavra aqui é humilhar. Para Ele aparecer. Ele é quem tem que aparecer. A palavra aqui é entender o valor do sofrimento. Porque não existe outra maneira de aprender, amadurecer, tirar lições. As melhores lições para a maturidade, para o conhecimento de Cristo, vêm através do sofrimento. Pare de tentar se poupar. Se entregue nas mãos do oleiro. E deixe de ficar poupando os filhos também demais. Nós precisamos de uma geração treinada na obediência. Obedecer está longe de ser uma tarefa fácil. Nós vamos falar de um homem, né? Eu até estava lendo hoje à tarde, Hebreus 11. Falei, meu Deus, né? São tantos aqui os que sofreram, né? Depois até postei lá no meu status, né? Todos eles foram treinados no sofrimento. Eu peguei aquela parte de Hebreus que diz assim, que mais eu tenho a dizer, né? Tem os profetas, tem aqueles que foram entregues à cova, aqueles que mais eu tenho a dizer a respeito da fé destes? Mas eu escolhi falar desse aqui, para a gente dar conclusão a essa palavra, porque esse aqui é tipo de Cristo. Porque esse aqui é tipo de Cristo como servo. E nós começamos a falar que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. E o pastor leu em Isaías 53 que ele foi treinado, que ele estava habituado ao sofrimento. E nós não podemos sofrer um cadiquinho assim que a gente já começa, né? É retaliação, é o capeta. Amarra o diabo. O diabo veio com contra-ataque. Irmãos, o diabo vai tomar oportunidade na sua fraqueza. Ele é tentador, mas Deus a ninguém tenta. A provação vem de Deus. A tentação vem do diabo. Agora nós seremos provados constantemente, porque Ele nos quer perfeitos. Para o nosso próprio bem. O Senhor está protegendo o seu propósito. Repita comigo. Deus protege o seu propósito, promovendo sofrimento. Ele permite. Nós vamos falar sobre José. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai e trabalhava com seus meio-irmãos, filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai dele o amava mais do que a todos os outros filhos.
não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Por enquanto, só até aqui. Quantos anos José tinha, irmãos? Um jovenzinho. Muito amado pelo seu pai. Ele ajudava lá no campo, mas a sua principal missão era caguetar os irmãos. Qual que era o trabalho de José? Fazer fofoca. Né? Aqui tá escrito. Por mais que a sua versão esteja diferente da minha, está escrito. Né? Aqui, ó. E contava a seus pais, no versículo 2, né, todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José estava numa zona de conforto tremenda, protegido pelo pai, o predileto do pai. Só ia para o campo para ver o que os irmãos estavam fazendo e vir trazer o relatório para o pai. Será que o propósito de Deus seria alcançado na vida de José se ele continuasse nessa? Como José ia chegar? Porque ele foi enviado para o Egito. Está escrito que quando ele foi vendido, está escrito também que ele foi enviado para o Egito. Deus estava ali. Deus tinha um propósito. Repita comigo: Deus protege o seu propósito através do sofrimento. Tinha que cumprir um propósito na vida de José. Mas com esse tipo de vida que ele estava levando, que jeito que o homem ia se tornar um governador de uma nação fortíssima? Então ele precisava passar por um processo de amadurecimento, entende? Ele precisava conhecer dores e sofrimentos terríveis para estar pronto para aquela missão, para aquele cargo que ele ia desempenhar para salvar a terra. Porque ele livrou a terra, né? Houve fome em toda a terra. E Deus usou José com o discernimento dos sonhos do rei, do faraó, com a estratégia do celeiro e da quinta parte para salvar a terra. Mas será que com essa cabecinha de 17 anos aqui, ele teria capacidade de fazer o que ele fez? É necessário ou não é um processo? Mas nós queremos alcançar o propósito sem passar pelo processo. Tem jeito? Quem é que vai alcançar o propósito sem passar pelo processo? Não vai achar ninguém. Eu estou citando um aqui, mas não vai achar ninguém. Todos tiveram um processo até chegar ao propósito. E o processo se chama sofrimento. Inclusive Jesus passou por esse processo. Aí nós questionamos lá. Estou apertado, estou passando luta, estou passando perseguição, tenho uma dificuldade aqui, tenho uma decepção ali. E ao invés de corrermos para o Senhor, como Oséias disse, né? Vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Então nós começamos a achar, é porque não é para mim, não. É porque coisa boa é só para os outros. Que a vida dos outros não tem problema. É só a minha que tem. Para todo mundo tudo dá certo. Comigo acontece tudo, mas tinha que ser eu. Tinha que ser comigo. Tinha que ser comigo mesmo, porque eu sou premiada mesmo. Irmãos, extrai a lição da dor. Extrai a lição da dor, que fica mais rápido para chegar lá no cumprimento
da promessa e do propósito. Vocês conhecem, e aqui está escrito no versículo 5, certa noite José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Vocês conhecem a história de José. Ele sonhou que ele seria líder sobre os seus irmãos. Os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. Tinha o sol, a lua, que representava o pai e a mãe, e os outros luminares, mas todos se curvavam diante dele. Então eu recebo uma visão noturna, uma revelação de Deus sobre o propósito que Ele tem para a minha vida. E dias depois começa a acontecer tudo diferente. É para duvidar, não é? Ué, o que eu sonhei não foi isso, não. Eu sonhei que Deus ia me exaltar diante dos meus irmãos. Aí ele corre para cumprir o papel, né, de sempre. O pai dele diz, vai lá, vê o que está acontecendo, leva comida, vê o que está acontecendo e vem cá me contar. E nesse dia começa um processo que eu quero falar com vocês sobre esse processo, você vai se identificar muito. Primeira coisa que acontece com José quando ele começa a entrar no processo de sofrimento é a túnica, o manto, ser arrancado. Os irmãos arrancaram o manto dele, está escrito. Deixa eu achar aqui. Lá vem o sonhador, é o que eles disseram. Que ainda não começou a sofrer, não. 23. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e jogaram na cisterna vazia e sem água. Túnica fala de autoridade. Havia um interesse em Jacó de passar o manto de autoridade para José, até porque era o seu filho predileto. O que isso tinha a ver com o sonho dele? Com a visão noturna que ele teve? Com a revelação que ele teve de que ele seria exaltado diante dos irmãos? Nada. Parece que você descobre um propósito. Você sabe, quantos aqui sabem que Deus tem um propósito para a sua vida? Você descobre que Deus tem um propósito para a sua vida, você identifica esse propósito e você começa a entrar em parafuso, porque o vento, como diz o pastor, começa a soprar contrário, como diz o apóstolo, né? Começou a acontecer tudo diferente, arrancam a túnica dele. Mas aqui não está escrito que ele tivesse dito nada, né? E lançaram José na cisterna. Fundo do poço. Fundo do poço fala de escassez e solidão. E Jeremias também foi lançado no fundo do poço pelo rei Ezequias. Em Lamentações 3, Jeremias fala sobre isso. Sobre a experiência dele do fundo do poço. Ele sentia sua voz profética calada. Então, todo o propósito de Deus para a vida de José era como se a fé dele estivesse sendo confrontada agora por meio do sofrimento. Por isso chama provação da fé. Porque Deus trouxe a revelação de um propósito. Agora ele precisava crer nisso. Ainda que o vento soprasse contrário. Ainda que tudo fosse contrário, ele precisava crer contra a esperança. Não está escrito em Hebreus? Pela fé, eles creram contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Ainda que tudo pareça contrário, e que situações venham matar a minha esperança, eu vou manter a minha fé. Será que algum dia você já se sentiu no fundo do poço?
dentro de uma cisterna. A cisterna que Jeremias foi lançado, inclusive tinha, essa aqui era sequinha. A que Jeremias foi lançado tinha lama no fundo. Depois você lê esse texto. E ele ia morrer lá. Ele foi lançado para morrer. Para calar a voz profética. Para interromper. Para que ele não alcançasse o propósito. Mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus não pode ser mudado. E Ele protege o seu propósito. Tudo o que estava acontecendo com José fazia parte de um preparo, de um amadurecimento para proteger o propósito. Para que ele fosse forjado por meio do sofrimento, com maturidade, para se tornar governador do Egito. E liberar o perdão para os seus irmãos. Você já esteve no fundo da cisterna, irmão? Quem já se sentiu lá? Às vezes pensa, não, eu não, né? Eu não. Mas se você pensar quantas vezes a sua voz esteve embargada, você se sentiu embargado, porque de lá você grita e ninguém ouve. Porque ali é solidão. Isso também é fundo de poço. E ele precisava experimentar isso. Depois veio o Egito, o tempo de escravidão. E está escrito que, capítulo 39, Potifar gostou de José, e eu imagino que ali em jaulas, né? Porque ele deve ter sido conduzido em jaula, porque era vendido como se fosse um animal. Potifar deve ter examinado seus dentes, examinado seus músculos, e dito, esse serve. E ele entrou para a casa de Potifar com responsabilidade. Porque o mais importante é saber passar pelas intempéries da vida com dignidade. É saber se comportar lá em cima e cá embaixo. É ter caráter sentado ali ou em pé aqui. E é isso que Deus observa. Quem vai manter o caráter em dia, sentado ali ou aqui? E José tinha humildade, e humildade é uma coisa invisível. As pessoas falam assim, fulano é humilde, né? Por causa do jeito que ela se arruma. Está tudo errado. Humildade não tem nada a ver com roupa. Até porque no final da história aqui, José vai estar extremamente bem vestido. Com um anelzão no dedo. Com roupas de linho. Mas com o mesmo coração. A ponto de virar para os seus irmãos e dizer, não foram vocês que me trouxeram para cá. Parem de se martirizar, foi Deus. Um homem humilde, em qualquer situação. Sabe aquela coisa de aliança? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? Na riqueza e na escassez. O mesmo amor, a mesma serventia, o mesmo coração, a mesma submissão, a mesma humildade. Assim era José, o tipo de Cristo. Calado, quem é que viu José gritando aqui em qualquer momento? Só se a sua Bíblia estiver diferente da minha. Porque aqui eu não vejo esse homem falando nada. Ele vai se entregando aquilo e se adaptando às situações. Agora é fundo do poço, vamos ver, uma hora isso aqui vai resolver. Sai do fundo do poço, podiam matar ele, queriam matar. Mas havia um propósito, ele jamais morreria. Havia um propósito.
vai ser vendido como escravo. Então, vamos lá, isso aí é jugo, é pés e mãos atados. Escravo, sabe quem já se sentiu de pés e mãos atadas? Aperfeiçoamento no sofrimento, irmão. Eu já não sei mais o que fazer. Eu estou de pés e mãos atados, eu estou na mão deles. Mas há um Deus que está olhando. Ele falou comigo, há um propósito, o propósito vai se cumprir. Deus está protegendo o propósito. Vamos enfrentar, vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Agora você é escravo de Potifar, tudo bem. Vamos, então, o que é que vai fazer aqui? Aqui está escrito que Potifar ficou tão feliz, né, com o serviço de José. 39, versículo 2. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Achou-se como servo, servia. Ele não ficava lá pensando assim, poxa, eu sou filho de Jacó. Meu pai tem muitas ovelhas, muito gado, é um homem rico. E eu aqui, escravo, que necessidade eu tinha disso, né? Poderia ter murmurado muito. Mas ele enfrentou e falou, já que eu estou aqui, e não tem como mudar isso mesmo, e eu não tenho outra opção a não ser servir, vou dar o meu melhor. Vou servir com o melhor que eu tenho. Aqui diz, ó, bem-sucedido, um servo bem-sucedido. A ponto do Potifar falou assim, olha aqui, meu filho, você pode governar, você pode ser o mordomo da minha casa. Isso aqui está tudo aqui debaixo da sua orientação. Porque era um homem que sabia se comportar em todas as situações da vida. Tudo que vinha, ele se adequava. Ele se adequava porque ele tinha fé. Ele se adequava porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele se adequava porque ele teve uma visão noturna que trouxe uma revelação de que um propósito glorioso iria se cumprir na sua vida algum dia. Então eu vou fazer da melhor maneira. Aí veio a outra fase do sofrimento, a calúnia, a difamação, o cárcere, né? Aqui diz assim, no capítulo 39, José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, estou no versículo 6, no final do versículo 6. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, o meu senhor confiou todos os bens da sua casa, e não preciso me preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Está vendo como ele sabia se comportar? Com dignidade. O caráter, agora sim, se manifestou uma tentação. Isso aqui veio por parte do diabo. Isso é tentação. Mas ele disse, não. Você não. Eu não posso tocar em você. Porque eu tenho gratidão no coração. A gratidão é a marca registrada daquele que possui um caráter alinhado com o de Cristo. Uma pessoa ingrata não tem caráter. Não tem caráter. Agora, alguém que sabe reconhecer, que sabe agradecer, ela não trai, ela não engana, porque ela tem caráter. Aqui, ele foi aprovado pelo Senhor. Aos meus olhos, aos seus olhos, talvez até aos olhos de José,
Mas, gente, mas está tudo bagunçado. A promessa, o propósito é que José seria exaltado diante dos seus irmãos. Olha que bagunça que virou isso aqui. Para nós parece esquisito, né? Mas para Deus estava tudo certo, Martinha. Era assim que tinha que ser. Às vezes a gente olha a nossa vida e fala assim, isso aqui não precisava, isso aqui não tinha necessidade, tal coisa não podia ter acontecido, aquilo lá foi um furo, isso aqui foi, nossa, foi desagradável demais, que vergonha, agora veio a vergonha, agora veio a calúnia, agora veio a prisão, agora vieram as algemas. E a prisão, o calabouço, ficava bem embaixo da sala do trono. Imagino que José ficava lá embaixo orando, toca no coração desse rei. Lembra de mim, Senhor. Sabe aquela música? Lembra, Senhor, juraste o teu favor e nada pode mudar, né? E José ficava ali, esperando o momento dele, mas padecendo. E ali também ele foi servo. Serviu tão bem que o carcereiro disse assim, ô José, sabe de uma coisa? Você está cuidando desse cárcere aqui melhor do que eu. Governa aqui, só porque não adianta quando a pessoa tem uma unção de governo, de liderança, de autoridade. O que ficou na mão da mulher de Potifar para levar José para a prisão? Quem sabe o que ficou na mão dela? O manto. Olha a raiva desse manto, hein? Mas não adiantava, não é externo. Tirou o manto que Jacó deu. Ele seguiu para o Egito, foi enviado para o Egito para sua missão e ali continuou se destacando e sendo bem sucedido. Agora vai jogar na prisão, o manto fica na mão da mulher adúltera lá, que ela que era, né? Ela que era, mas ele que ficou sendo, né? Mas ele suportou. Tem que suportar, ué. Tem que suportar. O manto ficou na mão dela. Ela, ó, que eu tenho como provar. Roubo de autoridade. Quantas vezes já tentaram roubar sua autoridade? Envergonhar você? Dizer que você não é de nada? Você não é de nada. Você é frouxa. Eu já ouvi várias vezes. Você ora fraquinho demais. A gente tem que orar alto demais. Aí eu acho bom demais. Jesus em Mateus, do 5 ao 7, ó. Quem quer converter, lê Mateus do 5 ao 7, como o profeta Davi Gruber falou para nós lá. Só converte quando você estuda minuciosamente todas as palavras de Jesus, de Mateus, capítulo 5 até o 7. Porque ele vai falar bonitinho para esse povo que gosta de orar na maior altura aí. Como se Deus fosse surdo. Eu oro. Eu tenho meu tempo a sós com Deus e oro. Não estou orando para ninguém. Estou orando para Ele. Os ouvidos dele não estão tampados, nem as mãos dele estão encolhidas. Está escrito na palavra. Agora ele vira o rosto para as nossas iniquidades. É a sequência do texto. Os seus ouvidos não estão tampados, suas mãos não estão encolhidas. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e ele fica com o rosto virado. Isso significa que ele não vai revelar a intimidade dele, para quem não se corrige e não se alinha. Mas ele continua te amando e manifestando todos os dias o renovo das suas misericórdias sobre a sua vida, nos dando chances e mais chances de nos corrigir. Mas o espírito religioso
age dentro das igrejas. É um demônio. É um espírito maligno que nos faz enganar. A autoridade de José não dependia, embora tipifique, embora aponte para isso, o manto, mas nós estamos vendo na palavra que mesmo arrancando dele, o que podiam arrancar, não conseguiam tocar na essência. A essência era de servo. A essência era de humilde. A essência era de alguém que se adequava a toda e qualquer situação que lhe era imposta, revelando que a glória de Deus e o reino de Deus estava dentro dele e não fora. E não fora. Quem está entendendo essa palavra? Então vamos concluir essa palavra, né? No capítulo 41, eu acho bonito demais, né? Essa parte aqui, versículo 42. Eu estou lendo bem picadinho, porque eu sei que todo mundo conhece a história de José, né, irmãos? Quem for pregar, vai pregar as mesmas coisas que eu, né? Eu não estou pregando novidade nenhuma aqui. Só estou dizendo para você que se Deus tem um propósito na sua vida, você vai alcançar o propósito. Só que se abra para ser aperfeiçoado por meio do sofrimento. Porque não existe aperfeiçoamento sem sofrimento. E a maturidade não chega de outra maneira. Não tem jeito. Não dá para ser diferente. Nós temos que aprender a nos comportar com as temporais da vida. De acordo com cada temporal da vida, existe uma postura que nós temos que assumir de fé. Para não perder o cumprimento do propósito. Acredito que pessoas vão passar por essa vida e até podem chegar no céu, podem até ser salvas, mas sem conhecer a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, porque não se submeteram ao processo. Porque para se submeter ao processo tem que deixar Deus amassar o barro. Tem que deixar quebrar, fazer de novo. É outra pessoa que tem que nascer. Vai nascer outra pessoa aí. Ele quebra o vaso, esmiuça, derrete, faz outro. E enquanto não ficar do gosto dele, para ele dizer, está perfeito, o propósito não cumpre. Isso não compromete a sua salvação, mas compromete o propósito. Quem quer alcançar o propósito? Então deixa Deus amassar o barro. Amém? Aqui está escrito, eu acho que é um momento muito lindo, né? Momento tão esperado, tantos anos depois, porque José tinha 17 anos quando recebeu essa promessa. E o processo foi difícil, né, irmãos? Ele já estava barbudo aqui, né? Diz assim no 41, versículo 41. Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou do dedo seu anel com selo real e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Irmãos, tudo isso aqui é restituição. Esse anel de ouro fala de autoridade restituída. Era um homem de autoridade agora abaixo de Faraó. Quem mandava era ele. Ele tinha agora um anel de ouro. As roupas dele não eram mais roupa de escravo, não. O homem só andava no linho. O homem agora só ia andar no linho fino. Como diz assim, tá?
Tá nos panos, né? Lá no Beraba, quando alguém está muito arrumado, tá bonito, tá nos panos hoje, hein? Tá nos panos. José agora estava nos panos, né? E pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. O pescoço fala de direção aqui, ó. Vira para lá, vira para cá. Era o homem que tinha direção, que tinha direcionamento, que tinha alinhamento. O pescoço alinhado não era nariz empinado, não. Não era nariz empinado, não. Era pescoço alinhado por causa de um direcionamento. Ele ia andar de carro agora, porque isso aqui é carrão, tá? Para essa época, isso aqui é carrão. Aqui, andar na carruagem reservada para quem tem o segundo poder na nação. Ele foi andar de carrão. Ele ganhou um anel de ouro caríssimo. Que quem olhava para aquele anel já sabia, o homem é poderoso aqui. Cuidado com ele, ele manda. Nos panos. Mas e a essência? Será que o que está por fora que conta, irmão? Era o mesmo Zezinho, né? Zezinho de Jesus. José, o servo. Faz de mim um servo. Faz de mim um servo. Faz de mim um servo obediente. Faz de mim um servo. Faz de mim um servo. Faz de mim um servo obediente até a morte. E morte de cruz, morte de cruz, como Jesus, o qual se humilhou, tornando-se um servo até a morte e morte de cruz. Quantas vezes você acha que José morreu nesse processo? Não estou falando de morte física, né? Claro. No poço. Primeiro ele roubou a túnica dele, que o pai que deu. A túnica foi o pai que deu. Perder a túnica que o pai deu é morrer demais. Quantas perdas? Quantas perdas? Quanta morte para si mesmo. Foi para o fundo do poço, escassez e solidão. Foi enjaulado como um bicho, vendido como escravo. Mas a postura e o coração de servo. Agora ele já não era mais cagueta, irmão. Não tinha mais 17 anos. Aprendeu pelas coisas que sofreu. Deu o seu melhor na casa de Potifar. Deu o seu melhor na prisão. E deu o seu melhor como governador. Nós vamos guardar a quinta parte. Enquanto tiver vaca gorda, nós vamos poupar, nós vamos guardar a quinta parte. Irmão, você não guarda a quinta parte, você não pode reclamar de escassez. Deus nunca exigiu nada de nós que Ele mesmo não tenha feito. Qual que é o textuário da Bíblia? Quem conhece o textuário da Bíblia? Pode falar para nós. Que? Ah, tá. Ele deu. Ele entregou. Ele ofertou o seu primogênito. Ele deu a oferta de primícia dele. Esse é o textuário da Bíblia. Ele não exige de nós nada que ele não seja ou que ele não tenha feito.
Ele é autoridade. Ele entregou a primícia dele. Ele entregou o seu filho. Jesus veio, entregou a vida, derramou seu sangue. Por que que Abraão foi aprovado nas suas provações? Está escrito lá em Hebreus 11. Escrito lá em Hebreus 11. Que Abraão subia para Moriá com Isaque para entregar o seu primogênito, para entregar o seu menino, como Deus havia pedido. E está escrito em Hebreus 11 que Abraão considerou assim no coração: Deus é tão bom, porque o problema é duvidar da bondade de Deus, tá? Não pode. E Abraão pensou assim, está escrito: Deus é tão bom, que com certeza Ele vai ressuscitar o meu filho depois de morto. Nessa hora ele recebeu a revelação da oferta. A revelação da entrega de Deus, da doação de Deus. Oferta de primícia, de dízimo, oferta voluntária, seja lá o que for. Irmão, não é Velho Testamento nem Novo Testamento. É revelação. Porque Abraão fez, porque Jacó fez, porque Deus fez, porque Jesus fez. E depois ainda disse: vou para o Pai, mas envio o Consolador. E o que Ele está fazendo aqui hoje? Está aqui agora o Consolador. Para te consolar de todo o seu sofrimento. Ele está para doar todos os dons de Deus e a glória de Deus para a sua vida. Ele doa, Ele entrega, porque nós temos tanta dificuldade de doar e de entregar. Sabe por que José foi aprovado e recebeu, ficou todo nos trinques, nos panos? Nos panos, com anel de ouro, carrão. Porque ele não negou o trabalho, ele não negou a entrega. Ele serviu. Ele não questionou hora nenhuma o que ele tinha que doar, o que ele tinha que entregar. Ele entregou o melhor dele, ele se entregou. Ele é o tipo de Cristo como servo. Eu quero ser a sua imagem e semelhança. Agora levanta suas duas mãozinhas aí. Ter a comunhão nos sofrimentos de Jesus. Olha lá o que você está fazendo, hein? Conformando-me com Ele na sua morte. Agora segura essa. Prefiro perder por amor e achar Jesus. Irmão, tem que perder. Tem que perder. Tem que perder. Eu perdi 90% do meu armário. Tô de boa. E acho que quando eu chegar lá em Uberaba, acho que eu ainda vou entregar mais. Eu nem sei onde é que a gente vai realmente, definitivamente morar. Parece que é em Franca. Mas eu não estou preocupada. Porque eu sei que existe um propósito. E Deus protege o seu propósito por meio do sofrimento. Eu tenho que perder para ganhar. Eu tenho que morrer para viver. Eu tenho que entregar. Eu cheguei lá na clínica da alma, a pastora Olinda veio me entregar uma roupa de pano de saco. Eu falei: opa, tá ali, tá na mala do carro ali. Uma camisa, uma calça. Falei: vai ser muito bem aproveitada. Porque esse é o tempo. Quero sumir. Eu estou aqui pregando
para vocês. O pastor convidou e eu sei que vocês queriam muito me ouvir, mas eu ficaria ali quietinha no meu canto, ouvindo o apóstolo, porque eu não quero aparecer, irmão. Eu não estou num tempo de aparecer. O meu tempo agora é sumir. E eu não vou fazer canal, coisa nenhuma, não vou ficar em como é que chama, rede social, aquele Instagram, não vou. Agora não. Se Deus mandar, depois eu vou. Agora não. Eu vou fazer uns áudiozinhos, porque quando eu vou para o meu tempo a sós com Deus, tem coisa que Ele me fala, compartilha. Porque eu acho que tem gente que está precisando de escutar. Aí eu compartilho. Não é todo dia que eu compartilho. Eu compartilho quando Ele manda compartilhar. Porque o meu tempo agora é de sumir. Eu vou descer à casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a honra e glória dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Olha que glória. Não assusta não, irmão. Daqui a pouco vocês vão me ver nos panos, mais do que esses aqui, né? Vocês já me viram nesses panos aqui domingo, né? Agora tá vendo de novo, depois vocês vão me ver nos panos, com anelzão de carrão, igual o José. Porque eu tô no caminho do irmão Zezinho. Tô fazendo a trilha do irmão Zezinho. Meu coração está totalmente aberto e trabalhado para viver a trilha do irmão Zezinho. Oração e súplica, ligada, antenada o tempo inteiro no Espírito, para fazer aquilo que Ele manda, para discernir a voz de Deus, sem perder de vista o propósito. Se você está passando por algum tipo de sofrimento ou provação, glorifique a Deus, porque Ele está te trabalhando para alcançar o propósito. Deus protege o propósito, promovendo o sofrimento na sua vida. Quem entendeu? Amém? Fica a sua mão erguida, nós vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa palavra viva. A Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é santa. Tua palavra é justa. A Tua palavra nos lava. A Tua palavra também nos alimenta. E esta porção que o Senhor trouxe para nós, que possa produzir um peso eterno de glória nos nossos corações. E nós possamos aprender a passar pelas dificuldades da vida, nos comportando como Jesus, como servos, sem perder de vista o propósito, sem perder a fé, sem desconfiar da Tua bondade. Nós te pedimos perdão pelas vezes que desconfiamos da Tua bondade, que imaginamos que o Senhor não estava olhando para nós, que o Senhor foi mais generoso com outras pessoas do que conosco. Isso não é verdade. O Senhor está preservando o propósito, o Senhor está guardando o propósito, o Senhor está protegendo o propósito para que ele se cumpra, porque o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E nós desejamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Cumpra em nós a Tua vontade. Leva-nos à casa do oleiro. Nos desfaça, nos refaça, quantas vezes for preciso, até que o Senhor se agrade de nós. O desejo do nosso coração é agradar o Teu coração. Por isso nós estamos aqui, nos rendemos diante da Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Dizer que eu já estou com saudade de vocês, né? Tem gente nova, né? Muito bom ver gente nova, a igreja do Senhor crescendo. Isso é glorioso, né? É sinal de que a gente está no caminho certo, né? Está tendo novo nascimento tem que ter. E eu estou
cada vez mais feliz com vocês, né? E o Senhor mais ainda. Em breve nós estaremos de volta, mas sempre nas nossas orações aqui. Sempre. Todas as nossas orações. Pastor Emanuel, pastora Geise, as filhas, a mãe, né? A sogra e toda a igreja. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Amém, queridos? Um grande abraço. Pastor. Amém? Tem algumas pessoas que estão nos visitando novamente, né? O Fernando, o Guilherme, Sininha, né? Rosimere, Gilmar. Eu ia perguntar, Marcelo e Marcela, isso é dupla de sertaneja, né? E esse garotão bonitão, Felipe, que Deus abençoe, que vocês sejam muito mais abençoados ainda. Vocês são muito bem-vindos nesse lugar em nome de Jesus, amém? Mas assim, Marli, é verdade, Marli, mas Marli é porque Marli já é de casa, né, Marli? Marli é a ajudadora da minha mãe lá. Irmãos, eu queria agradecer vocês aqui por terem vindo, mas eu acho que, na verdade, acho que Deus trata conosco no seu profundo, né? Naquilo que é detalhe. Deus não vai tratar no atacado, Deus trata na unidade, né? Na unidade, nós estamos na unidade. Amém? Então, deixa Deus trabalhar com você. Eu estava ali ouvindo a pastora e na hora que ela falou sobre provação e tentação, veio uma frase assim no meu coração, o Espírito Santo falou comigo assim: quem não consegue obedecer na provação, não consegue resistir no dia da tentação. Para pensar num negócio desse, irmãos. Você imagina se todos aqueles que foram provados, eles se rebelassem. No dia da tentação, eles não iam ter força para resistir, né? E todos nós, vamos passar por um grande dia mau. Não tem jeito. Mas quando o Senhor está conosco, né? Qual era a diferença de José, né? Sempre dizia assim: e Deus era com José. A diferença de José era essa: Deus estava com ele. Deus foi com ele no dia que ele perdeu a túnica. Deus estava com ele no dia que ele foi jogado no poço. Deus foi com ele no dia que ele foi enjaulado e vendido. Deus foi com ele no dia que ele foi traído. Deus foi com ele no dia que ele foi caluniado. Deus foi com ele no dia que ele foi levantado no Egito. E Deus foi com ele no dia que ele foi se reconciliar com os irmãos. Deus está conosco no tempo ruim e Deus está conosco no tempo bom. A diferença é que Ele sempre vai estar com aquele que está com Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que é isso que Deus quer para nós aqui nessa noite. Eu queria chamar aqui o apóstolo e a pastora, que a gente sempre quando recebe os pastores, né, a gente tem o entendimento que tudo aquilo que a gente recebe de Deus, eu queria te convidar para estar de pé. Tudo aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente precisa selar no mundo espiritual, né? E toda vez que o apóstolo e a pastora vêm aqui, a gente recebe mais do que qualquer outra pessoa, né? Eu não sei quanto a você aí que está sentado recebendo, mas eu estava ali e eu falei: Senhor, eu não consigo viver sem receber essa graça, sem receber essa bênção. E a gente quer selar esse momento com vocês aqui, agradecendo a paciência de vocês com a gente, o amor de vocês por nós, pela nossa igreja, e que Deus abençoe ainda mais e sustente ainda mais. E eu sei que Ele está, e como Ele era com José, Ele também é com vocês, em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma questão de cultura, né? Tudo aquilo que a gente recebe como selo, como promessa, nós temos que apresentar ao Senhor como um sacrifício, né? E esse reconhecimento da igreja de Itaipava não é por acaso. Deus tem trabalhado honrando a fé de cada um de vocês
Eu creio que Ele vai honrar mais em nome de Jesus. Amém? Nós derramamos esse selo diante do Senhor em temor. Amém, Senhor. E eu sei que agora a terra está recebendo uma semente. E o Senhor mesmo disse em Gênesis capítulo 1, versículo 11, que a terra produzisse árvores que dessem fruto, com caroços segundo a sua espécie, árvores frutíferas. E agora a terra recebe a semente, e segundo essa ordem da tua palavra, eu já posso ver a semente brotar, a árvore crescer, Amém, papai. e o fruto aparecer. Jokamantarabasui queimados. Por isso agora nós colocamos diante do Senhor como um selo, com entendimento da grandeza do selo, da importância do selo e da bênção do selo, e que seja frutífero o celeiro desta igreja, desses irmãos. Aqueles que dependem de resultado, as portas se abrirão. Aqueles que dependem de venda, as vendas brotará. Aqueles que precisam de concluir negócios, os negócios serão concluídos. Porque o Senhor estará dando ordem à terra: produza árvore que dê semente segundo a sua espécie. E é com esse entendimento que nós abençoamos cada semeador, e a abundância de Deus será sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã a gente vai estar retornando. Até me pediram para me ficar esse restinho de ano aqui. Isso é grave. Então, só esse restinho de ano. Aí a gente tem que... A gente tem alguns compromissos aí. Já agora está resolvido. A gente tem alguns compromissos. Nós estaremos pregando lá na igreja de Ituverava, no aniversário da igreja ali no próximo final de semana. E nós estaremos também tendo alguns outros compromissos ali. Mas eu disse ao pastor Emanuel que há no nosso coração o desejo de voltarmos a Itaipava nos próximos meses para realizarmos aqui um seminário de libertação. Então, vocês ficam com o desafio de oração e nós estaremos voltando para fazermos um seminário de libertação, e eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante é que esse ano, no mês de julho, de 18 a 23 de julho, nós teremos a nossa edição de cura interior lá em Uberaba. Teremos o nosso seminário de segunda a sábado. Nós estaremos ali sendo ministrado e ministrando, e eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, todos vocês que fizeram comidas maravilhosas para nós, que nos hospedou, né? Deus realmente tem sido generoso. Aí eu fico pensando, toda vez que eu venho aqui, eu fico preocupado. Esse povo tem um plano, me engordar. Aí a gente vai ter que entrar num propósito, vai ter que ser. Vou ter que trazer a bike para me queimar o que eu como durante o dia na manhã. Deus abençoe vocês, que o Senhor possa continuar abençoando em nome de Jesus. Amém? Quero falar alguma coisa? Eu sou apaixonada por Jesus e apaixonada por esse casal. E é sempre um prazer tê-los aqui. E né, não deu, né? Eu bem que tentei segurá-los até o final de semana, mas não deu. Deus sabe de todas as coisas, mas não faltará oportunidade, né? Então, vocês sempre são muito bem-vindos aqui. E, assim, eu agradeço muito ao Senhor mesmo pela vida de vocês. E eu sei que Ele tem propósito. Amém. Amém. Amém? Irmãos, eu queria abençoar vocês, dar a bênção apostólica,
Mas eu queria te dizer uma coisa. Essa bênção não é só para os pastores, não. Essa bênção é para cada um de nós. Você também faz parte dessa família, em nome de Jesus. Amém? Antes de a gente terminar, domingo que vem nós vamos ter o nosso batismo. Vai ser na casa da nossa irmã Marta, às 10 da manhã. Se você quiser, você é convidado para estar junto conosco. Amém? Deixe o seu telefone, que nós mandamos o endereço para você participar conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos que tem colocado sobre cada um de nós, Senhor. Pelo propósito, Senhor, que nunca termina em nossas vidas, Senhor. Porque, Senhor, Tu és aquele que nos ama de uma forma incondicional. Te louvamos por isso, Senhor, porque Tu nos amou primeiro, Pai. E que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito continue se manifestando, não só neste lugar, mas quando sairmos daqui, Senhor, Tu continue falando conosco, nos ajudando e nos fazendo crescer diante da Tua presença, Pai. Que Tu venhas abençoar a Tua igreja em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Graça e paz.